Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no seminário do Instituto Internacional de Física. E hoje é o meu prazer introduzir Giancarlo Camilo, que é um pós-doc aqui no Instituto. Giancarlo fez doutorado na USP e depois ele juntou como pós-doc o nosso instituto. Então ele trabalha com aspectos de teoria quântica de campos e, em particular, algumas aplicações que ele vai apresentar hoje é a noção que atraiu bastante atenção recentemente, chamada complexidade. E aqui eu quero mencionar sobre um trabalho que Jean fez junto com outro aluno de doutorado, e eu acho que Jean começou a trabalhar nesse trabalho quando era uma aluno de doutorado também, com Daniel Alves. Ele desenvolveu talvez o primeiro trabalho com complexidade, e esse trabalho foi um dos primeiros e pode ser considerado como resultado clássico, né, nesse tópico. O paper ganhou bastante citações, acho que tem por volta de 50 citações, e eu acho um bom exemplo para outros alunos de doutorado, né, e que, entre outras coisas, destaca a importância de participar em seminários de pesquisa para saber quais são as coisas novas que acontecem no mundo de física. Então, obrigado, Jean, para concordar do seminário. Então, a palavra é sua. Eu lembro para todo mundo manter os microfones desligados e se inscrever no chat para fazer perguntas depois da palestra. Jean, você tem 30 minutos. Ok, obrigado, Dimitri. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok, então, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade. E a minha ideia, então, é falar um pouco sobre esse conceito de complexidade de estados quânticos, ou de circuitos quânticos, melhor dizendo. E o meu plano é, primeiro, dar uma visão geral sobre o que é isso, o que significa, por que é interessante, né? E mais para a segunda metade do seminário eu vou discutir esse trabalho recente, em colaboração com o Daniel Teixeira, que está terminando o doutorado dele agora na USP. Então, eu queria começar definindo o que é esse objeto, que eu entendo por complexidade, num contexto mais amplo, antes mesmo de falar em mecânica quântica. A complexidade computacional, no caso, é uma certa medida do quão difícil é se realizar uma dada tarefa computacional, no caso. É um conceito bastante utilizado, por exemplo, em ciência da computação, onde eles precisam resolver problemas de maneira eficiente e a maneira como eles definem, né, tentam resolver essas coisas eficientemente encontrando soluções de baixa complexidade. Então, complexidade para mim aqui eu vou definir como sendo o número mínimo de operações básicas que você precisa realizar para implementar uma dada tarefa. Então, eu coloquei um exemplo aqui, esse exemplo famoso do problema do caixeiro viajante, que é um problema digamos, você tem um vendedor que precisa visitar N cidades, e o problema é encontrar a melhor rota, a menor rota possível, que passa por todas essas N cidades, exatamente uma vez em cada. Então, tem diferentes estratégias, né, que você poderia usar para resolver esse problema. E, por exemplo, você poderia tentar a solução de força bruta, que é simplesmente listar todas as rotas possíveis que passam pelas cidades e simplesmente escolher qual é a menor. Só que, como vocês devem imaginar, essa é uma solução um pouco eficiente. Isso se reflete no fato de que a complexidade desse algoritmo, digamos assim, ele vai real. Então, se o seu número N de cidades aqui for muito grande, isso aqui pode ser muito difícil de realizar. Agora, por outro lado, você pode tentar técnicas um pouco mais sofisticadas, algoritmos um pouco melhor pensados, de tal forma que o seu algoritmo funcione, ele tem uma complexidade que escale melhor com N, tipo exponencialmente ou mesmo polinomialmente, em casos de outros problemas. Então, esse é o tipo de contexto onde eles costumam usar esse conceito, por exemplo, em computação. Aqui eu estou interessado numa adaptação disso para a mecânica quântica.
Então, a definição é basicamente a mesma, o quão difícil é preparar, realizar uma dada tarefa, só que a tarefa específica aqui em mecânica quântica é a tarefa de preparar um estado. Então, o setup é o seguinte, a gente tem, eu te dou um par de estados, que eu estou chamando aqui de psi de referência e psi alvo, né, psi target. Então, normalmente se escolhe esse psi de referência como sendo alguma coisa simples, algum tipo de estado produto, que é a coisa mais sem graça possível em mecânica quântica. E você quer, a partir desse estado simples, você quer construir um outro estado fisicamente mais interessante, tipo, sei lá, um ground state de algum sistema, ou o que você preferir. E como que você vai construir esse estado desejado? Você vai encontrar uma unitária, né, que faça isso para você, só que você vai construir essa unitária usando um certo conjunto de unitárias simples, entre aspas, aqui, que são as suas operações básicas que você se permite fazer. Então, isso é um modelinho de circuito quântico, né? É tentar construir uma unitária grandona usando uma sequência de unitárias mais simples. Simples aqui significa, por exemplo, você tem um sistema de muitas partículas, de n qubits, por exemplo, mas você só se permite usar a cada passo uma unitária que atua, por exemplo, em uma ou duas partículas de cada vez. Então, a coisa fica complicada por causa disso. Você tem que construir um estado de muitas partículas atuando em uma ou duas de cada vez, por exemplo. Então, a definição segue, é bem parecida com a de antes, é o mínimo, a complexidade desse circuito quântico é o menor número possível de gates que você precisa para construir o estado que você quer. Então, eu botei um exemplozinho aqui super simples de um circuito quântico que constrói esse estado de GHZ, que é um estado emaranhado de 3 qubits, tá? Esse estado aqui que está escrito aqui. E esse circuito, como vocês podem notar, ele constrói esse estado de 3 qubits usando unitárias que atuam só em 1 qubit, que é essa Hadamard aqui, ou em 2 qubits, que é a CNOT. Então, você diria, você olha para esse circuito aqui, você diria que ele tem uma complexidade igual a 3, porque acho que não tem maneira mais simples de você construir, pelo menos usando esse par de gates aqui, com menos de 3 gates. Então, essa tarefa aqui tem complexidade igual a 3, digamos assim. E eu só queria enfatizar que essa definição que eu estou dando aqui, ela depende de várias escolhas. Então, para começar, ela depende do conjunto de gates que você escolhe, né, de quais são as operações básicas que se admite. Idealmente, você gostaria que elas fossem universais, no sentido de que você consegue construir qualquer estado no seu espaço de Hilbert usando elas, mas nem sempre isso vai ser possível, como vocês vão ver mais adiante. Segundo, a definição de complexidade depende, obviamente, de qual a tarefa que você está querendo realizar, né, do par de estados que você escolheu aqui. E aqui tem uma diferença sutil entre o que a gente costuma fazer aqui e o que eu disse no slide anterior, que é o que o pessoal faz em computação. Lá eles estão interessados em ver como que a complexidade do algoritmo, no caso, escala com o tamanho do input, né, o tamanho aquele n que no meu exemplo era o número de cidades. Aqui a gente tá interessado no contrário, a gente vai fixar o psi de referência, o que seria o meu input, e comparar a complexidade de vários estados-alvo, que seriam, sei lá, o output do meu circuito. Tá? Mas então a complexidade depende da escolha de ambos os estados. E por último, a princípio, ela depende também de uma tolerância a epsilon aqui. Isso não vai ser muito importante para o nosso propósito, por um motivo que eu vou dizer daqui a pouco, mas a princípio, se você só se permite fazer transformações discretas em um sistema, por exemplo, de qubits, pode ser que você não consiga construir exatamente o estado que você quer. Então, se U vezes psi R aqui pode ser tão próximo quanto você queira, de acordo com alguma noção aí de distância, do psi target, mas não exatamente ele. Então, você define a menos de um erro, né, de uma tolerância. Mas isso não vai ser muito importante para a gente. Então, eu só queria enfatizar aqui também que, no fundo, essa definição que eu acabei de dar implica que o problema se reduz basicamente a um problema de teoria de grupos, né? Pelo menos desde que que você escolha um conjunto de gates que forma um grupo, né? Um conjunto finito, por exemplo, de gates que formam um grupo, esse problema de encontrar a menor decomposição possível de um elemento desse grupo nesses geradores que você escolheu, está relacionado com um problema típico de teoria de grupos, que é chamado problema da palavra mínima.
para esse grupo, que também tem relação com geometria discreta, usando grafos de Kähler e coisas do tipo, que eu não vou falar aqui. Deixa eu dar um exemplo disso, que é uma analogia, né? Não tem nada de estado quântico aqui, mas o exemplo é o de resolver o cubo mágico, que é esse brinquedo que todo mundo conhece aqui. Então, o nosso estado de referência, né, seria esse estado aqui da direita, o cubo num estado totalmente arbitrário, e o seu objetivo é resolver ele, né? Resolver significa colocar ele nesse estado aqui da esquerda, onde todas as faces têm uma cor única. E, então, esse seria o meu psi-alvo, né? E esse da direita aqui seria o psi de referência. E como é que você vai resolver esse problema, né? Você tem um conjunto de movimentos possíveis que você pode fazer nesse brinquedo aí, que são rotações de 90 graus, né? No sentido horário e anti-horário, em cada um dos 6 eixos do cubo aqui. Então, você pode mostrar que esse conjunto de rotações forma um grupo, e um grupo G, né? O grupo do cubo mágico. E então, o nosso problema, ou a pergunta que eu estou tentando responder aqui é qual a maneira mais eficiente de encontrar essa solução, né? E aqui eu observo que são 12 os movimentos básicos que a gente precisa fazer, né? 2 rotações vezes 6 eixos. E só que usando esses 12 movimentos básicos, o número de elementos desse grupo que você consegue gerar, ou o número de estados do cubo mágico que você consegue gerar, é gigante, é da ordem de 10 elevado a 19. E então, encontrar a melhor solução possível acaba sendo um problema interessante, porque você pode passar a sua vida inteira tentando encontrar dentre todos esses 10 a 19 movimentos, qual é a sequência que resolve o cubo, né? E para esse grupo específico, né, e mais alguns outros, tal, você consegue resolver esse problema, e aparentemente são um teorema ou qualquer coisa do tipo, que é possível você resolver esse cubo para um estado inicial totalmente arbitrário em menos do que 26 passos, usando esses movimentos básicos que eu defini aqui. Pode ser que você seja sortudo e pegue o cubo no estado inicial, que você precisa só de 1 ou 2 movimentos para resolver. Mas, a princípio, para um dado estado arbitrário, a complexidade dessa tarefa é um número C aqui que é menor ou igual a 26. Você nunca precisa de mais movimentos que isso para resolver. Não estou dizendo que é fácil encontrar essa sequência aí perfeita de movimentos, mas estou dizendo que ela existe. E isso aqui é só uma analogia, mas tem problemas, os problemas típicos de estados quânticos, né, que eu mencionei, são quase uma copiar e colar esse slide que eu fiz aqui. Eu posso mencionar no final do seminário, se alguém tiver interesse, um trabalho que a gente fez, por exemplo, no ano passado, quando a gente estudou alguns estados de nós na teoria de campos de Chern-Simons, que é quase uma cópia disso aqui. O conjunto de operações básicas que você pode fazer são os geomorfismos do torus, que são só 3, e o grupo também é finito, e a gente basicamente resolveu esse problema nesse grupo. Só que esse problema, nessa abordagem via teoria de grupos, acaba sendo muito complicado e você consegue fazer progresso em situações muito específicas, como essa dos nós que eu mencionei, ou do cubo mágico aqui da analogia. E para atacar problemas mais gerais, você acaba precisando de uma ferramenta um pouco mais poderosa. E essa ferramenta mais poderosa foi encontrada, foi proposta pelo Michael Nielsen numa sequência de papers aqui em 2005 e 2006. Então, o Nielsen é um cara que trabalha com informação quântica, então, naturalmente, ele estava interessado no problema de sintetizar uma unitária U que atua no sistema de qubits, de N qubits em geral. E a maneira como ele propõe fazer isso é tratando o problema como um problema de controle hamiltoniano. Então, o que significa isso? Um problema de controle é você tentar encontrar um hamiltoniano fictício aqui, dependente do tempo. Eu estou chamando de S aqui para não confundir com o tempo físico. Então, um hamiltoniano dessa forma aqui, tem umas funções de controle Y, e tem um conjunto de gates, que esse aqui é essencialmente os gates que eu vinha mencionando antes. E você propõe um hamiltoniano dependente do tempo desse, de tal forma que a unitária que você quer construir é nada mais do que o operador evolução associado a esse hamiltoniano dependente do tempo. Então, se você quiser, esse aqui é um ansatz para o seu circuito quântico, é um contínuo, né, de unitárias que você está aplicando, rotulado por esse parâmetro S aqui, que vai de 0 a 1. E é um contínuo de transformações, e você precisa de 2 condições de contorno para garantir que ele está fazendo a tarefa que você deseja, ou seja, em S igual a 0, né, que é um extremo, é uma unitária que não faz nada, é a identidade, e no outro extremo você impõe, né, que esse circuito avaliado em S igual a 1
é a unitária que você quer sintetizar. E uma vez que você escreve isso, então, o que o Nielsen propõe é que, você vê que uma escolha específica de circuito basicamente significa uma escolha de funções y aqui. E o que o Nielsen propõe é associar um dado custo, ou um tamanho a esse circuito, uma profundidade a esse circuito, que é essencialmente o número de gates envolvidos aqui. Dessa forma aqui, um funcional dessas funções y, né? E, então, isso associa um custo a uma dada realização específica do circuito. E aí o problema de encontrar o circuito mínimo, né, o melhor possível, vira um problema variacional, de minimizar esse custo aqui. E problema variacional é o tipo de coisa que nós físicos adoramos resolver. Desde a graduação a gente aprende a resolver isso. Agora, eu disse que essa abordagem geométrica, o que tem de geométrico a esse respeito? O Nielsen prova em um dos papers dele, primeiro, que essa função f que eu botei ali, que aparece no meu funcional, né, definindo o custo de determinado circuito, ela precisa satisfazer um conjunto de propriedades. Precisa ser positiva, satisfazer desigualdade triangular, entre outras coisas. E, em particular, essa propriedade aqui, de homogeneidade. E o que ele prova no paper é que isso implica, esse conjunto de propriedades que ela precisa satisfazer, implica que essa função f define uma métrica no espaço de unitárias, né, em SUN aqui, SU2 elevado a n, no caso de qubits. E, em geral, uma métrica do tipo Finsler. Na verdade, não define uma única métrica, define uma família de métricas. Estou citando aqui 3 exemplos delas. Pode ser uma coisa assim linear nos y, pode ser raiz quadrada dos quadrados, ou pode ser uma coisa ainda mais elaborada, tipo essa última aqui, onde você associa pesos diferentes a cada um a gates diferentes, né, operadores diferentes. Então, não existe nenhum princípio físico, a princípio, que fixe para você essa escolha, mas a escolha que o pessoal costuma usar, em geral, é essa segunda aqui, com a raiz quadrada, porque nesse caso específico, essa métrica aqui, em geral, de Finsler, né, finsleriana, ela acaba sendo riemanniana. E aí, geometria riemanniana é mais uma coisa que a gente está bastante acostumado a tratar, em relatividade geral, por exemplo. Então, essa vai ser a escolha que eu vou adotar daqui em diante. E com essa escolha, o que acontece, então, é uma geometrização desse tipo aqui, ilustrado na figura. Você trocou o problema discreto, né, de encontrar essa sequência, esse caminho discreto aqui de unitárias, por um caminho contínuo, uma curva suave aqui ligando os pontos iniciais e finais final que você queria construir. Então, só repetindo aqui, esse circuito que eu defini no último slide acaba virando uma curva contínua e suave, né, na variedade de unitárias, né, SUN. Aquelas funções custo são basicamente o vetor tangente, essa curva aqui contínua. Aquele funcional de custo de um dado circuito é o comprimento da curva, né, de acordo com essa métrica definida por F ali. E o nosso problema, né, o nosso alvo principal, que é a complexidade, acaba sendo o comprimento mínimo, né, o comprimento da curva mínima, ou da geodésica nessa geometria aqui. Então, essa abordagem tem uma vantagem clara, né, que ela é fácil, a gente sabe, a princípio, várias técnicas para encontrar geodésicas, para resolver cálculo variacional e coisa do tipo. Mas ela tem um lado ruim também, de que, além daquelas dependências que eu mencionei alguns slides atrás, a complexidade agora também depende dessa escolha de função f, que a princípio a gente não sabe como fixar. Mas, enfim, essa vai ser a definição que eu vou adotar daqui em diante agora de complexidade. Eu sempre vou me referir a essa geométrica aqui. Ok. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar é esse trabalho aqui do Brown e Susskind, de 2017, sobre a evolução temporal desse objeto, da complexidade. Então, nesse paper, eles estudaram a complexidade do operador evolução temporal para um hamiltoniano independente do tempo, descrevendo n qubits. Tá? E o ponto principal desse paper é que, como é que eu posso dizer? Esse sistema de n qubits, ele rapidamente atinge o estado de máxima entropia. Rapidamente significa que a máxima entropia, que é essa daqui, ela é atingida em um tempo que é da ordem, que é polinomial no número de qubits, basicamente. Só que a observação deles é que, uma vez que você atingiu esse estado de máxima entropia, não significa que o estado parou de evoluir. Na verdade, o estado quântico continua evoluindo e explorando o espaço de Hilbert, que é enorme,
por muito mais tempo, na verdade, de fato, por um tempo que é exponencial no número de qubits. E o que eles argumentam nesse paper é que essa complexidade que eu defini aqui, ela justamente é capaz de capturar essa evolução temporal, além desse tempo de termalização aqui. Ela é justamente o objeto que captura esse crescimento aqui por tempos muito longos, mesmo depois que o sistema é térmico. Então, eles mostram nesse paper que esse objeto cresce linearmente por um longo tempo, exponencial em n, até que ele fica constante, com pequenas oscilações ao redor desse valor constante. E aí, para tempos duplamente exponenciais em n, tipo, muito grandes, aí ele acabou de explorar o espaço de Hilbert inteiro, né? O estado evoluiu tudo que tinha para evoluir, aí a complexidade começa a diminuir de novo, ter uns revivals desse tipo aqui. Então, essa é uma propriedade importante desse objeto, e é basicamente o que está por trás do interesse da comunidade de holografia nesse objeto, na complexidade. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque eu não tenho muito tempo, mas a holografia, para quem não sabe, é uma correspondência, né, uma dualidade, uma equivalência entre duas teorias completamente diferentes. Eu estou resumindo nessa caixinha aqui. Uma teoria é uma teoria que envolve gravidade em espaços de antidescita, e a outra é uma teoria sem gravidade nenhuma, é uma teoria de campos conforme, e ela vive em uma dimensão a menos. Você vê que tem uma correspondência aqui de D mais 1 para D dimensões. Por isso que é holográfica a dualidade. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes, mas eu vou só dizer que o fato de que existe essa igualdade aqui, essa equivalência entre as duas teorias, significa, a princípio, que tudo que você observa de um lado, você deveria ser capaz de descrever usando as ferramentas do outro lado também. E é basicamente isso, aqui que entra a história de complexidade holográfica. Porque esses caras, foi basicamente o Susskind inicialmente, e depois esse outro pessoal aqui, o que eles observaram é que existe um observável, existe uma quantidade no lado gravitacional aqui dessa dualidade, que se comporta, que evolui no tempo, exatamente como nesse slide anterior aqui, cresce linearmente por tempos exponencialmente longos. E esse objeto é basicamente o tamanho do wormhole, da ponte de Einstein-Rosen que conecta o interior do buraco negro com a região paralela do espaço-tempo, né? Como essa curvinha, esse desenho vermelho aqui na figura. A informação sobre ele se espalha muito rápido, né? Ele é um fast scrambler, então ele, digamos assim, o buraco negro termaliza super rápido, nesse tempo de termalização aqui, como se fosse o que eu mencionei no slide anterior. Por outro lado, o tamanho da ponte de Einstein-Rosen, associado com esse buraco negro ODS, ele cresce linearmente por muito mais tempo do que isso, exatamente como eu dizia no slide anterior. E isso levou o Susskind e esse pessoal aqui a especular ou conjecturar que esse crescimento, né, linear do interior do buraco negro, ou da ponte de Einstein-Rosen, deve corresponder de alguma forma, via dualidade ADS-CFT, à complexidade na CFT dual. Então, eles têm duas propostas aqui concorrentes, no lado gravitacional, né? Esses aqui são dois observáveis geométricos que computam esse crescimento no tamanho da ponte de Einstein-Rosen que eu mencionei. Uma diz que a complexidade é um dado volume aqui dessa região no espaço-tempo que conecta essas duas fatias temporais aqui do diagrama de Penrose, e a outra, complexidade igual à ação, diz que, na verdade, a complexidade holográfica é a ação gravitacional calculada nessa região do espaço-tempo aqui, que é um diamante causal aqui definido pelos raios de luz emitidos aqui em TL e em TR, pelos dois lados. Então, são duas propostas concorrentes, e tem muita gente trabalhando nisso, tentando entender qual delas está certa, se alguma delas está certa, e mesmo como fazer sentido, em que sentido que isso é equivalente à complexidade na CFT do outro lado, né? Tipo, complexidade, qual que é a definição disso na CFT, com respeito a que operadores, em qual estado específico, os operadores são que a sua álgebra de Virasoro, ou qual é a função custo, né, naquela abordagem de Nielsen. Então, são perguntas que está todo mundo tentando responder, ainda não tem nada muito definitivo sobre isso. Eu só achei relevante mencionar isso, porque tem bastante coisa acontecendo nessa área.
Só que agora eu vou mudar completamente o foco e eu vou entrar no tópico do meu trabalho recente mesmo, que é vou tentar defender aqui que essa complexidade, a evolução temporal dela, na verdade é uma ferramenta interessante para se estudar física de não equilíbrio também em sistemas quânticos, em cadeias de spin, no caso. E por não equilíbrio aqui, eu tô me referindo basicamente a quenches e a dinâmica de Floquet, né, para sistemas periódicos. Então, eu vou falar dos dois casos, um de cada vez. Vou falar primeiro, então, do problema de Floquet, que é esse paper que eu mencionei lá no título recente com o Daniel. Então, o que a gente fez nesse paper foi estudar uma cadeia de Ising, né, um modelo de Ising, são spins em uma dimensão, cada um se acopla com o seu vizinho mais próximo aqui, com uma intensidade J, e tem um campo transverso na direção X aqui, e esse campo depende do tempo, e mais do que isso, ele é periódico no tempo. Tem essa cara aqui, você vê que ele tem dois parâmetros aqui, ele tem uma contribuição aqui constante, G0, e a parte oscilante, tem intensidade, amplitude aqui G1, e uma frequência aqui, ômega maiúsculo. Então, é um sistema dependente do tempo, né? Fora do equilíbrio, mas ainda é quadrático, é descrito por fermions livres e é fácil de resolver, igual no Ising mesmo. Então, a gente procede da maneira usual, né, de resolver o modelo de Ising. Ou seja, você pode fazer transformação de Jordan-Wigner, transformada de Fourier e coisa do tipo, e você cai você separa a dinâmica do sistema em setores de momento fixo, né? E cada setor de momento fixo é descrito por um sistema de dois níveis, esse aqui, um Hamiltoniano desse tipo aqui, que é um sistema de dois níveis, mas é um sistema de dois níveis com driving aqui, com G de T. E aí agora o problema se reduz a resolver esse sistema de dois níveis com driving, né? Com driving externo. E aí existe toda uma teoria por trás disso, né? Resolver sistemas periódicos em geral. Existe a teoria de Floquet por trás disso, que lida justamente com esse problema, de resolver a equação de Schrödinger para sistemas periódicos. E eu vou listar aqui só o teorema de Floquet, que diz basicamente que a solução da equação de Schrödinger para um sistema periódico arbitrário, né, ele tem essa cara aqui. Essas aqui são as duas soluções linearmente independentes, digamos, da equação de Schrödinger. Então, ela tem essa cara aqui, tem uma fase, né, um exponencial de epsilon t, esses epsilon são chamados de quasi-energias de Floquet, e tem uma parte dependente do tempo φ aqui, que é periódica, e mais do que isso, é periódica com o mesmo período que o driving externo. Então, qualquer solução da equação de Schrödinger vai ter essa forma aqui. Uma combinação linear, né, desses dois caras aqui, o mais e o menos. E então, o nosso objetivo é resolver agora esse sistema. E a gente vai resolver ele nesse limite de altas frequências. Então, o seu driving o seu campo externo, ele oscila muito rapidamente no tempo. Não precisa dessa aproximação, o sistema é exatamente solúvel para qualquer ômega, na verdade, mas a gente optou por fazer nesse limite porque a física fica particularmente clara. O que acontece nesse limite é que esse Hamiltoniano H de T, você consegue mapear por uma transformação unitária em um Hamiltoniano estático. E mais do que isso, além de estático, é um Hamiltoniano conhecido, que é o Hamiltoniano do modelo XY, que é um parente próximo aqui do modelo de Ising. É o modelo XY com um parâmetro de anisotropia gama, que é proporcional a uma função de Bessel aqui, de ordem L, né, com G1 no argumento. E como que isso acontece, o que está por trás disso é essa identidade de Jacob aqui. Eu estou omitindo os detalhes, mas acho que vale a pena mencionar essa identidade aqui. Que nessa passagem de H de T para HXY, que eu mencionei aqui, em algum momento você cai numa exponencial desse tipo aqui, exponencial de I vezes o seno de ômega t, e isso você pode expandir. A mágica acontece justamente aqui, você pode expandir usando essa identidade de Jacobi, você expande em funções de Bessel, que é essencialmente uma transformada de Fourier, pode pensar como uma transformada de Fourier, onde os coeficientes são funções de Bessel. E aí no limite você vê que a dependência temporal está toda aqui contida em ondas planas agora. E aí no limite de altas frequências, essas coisas aqui oscilam, né, loucamente, e essa soma infinita aqui acaba sendo dominada por um único termo, que é quando n igual a L. E aí é daqui que aparece, por exemplo, esse JL, que é essa função de Bessel. Então, resumindo,
Esse Hamiltoniano no limite de altas frequências é equivalente a um Hamiltoniano estático do modelo XY, que significa que é fácil de resolver. Então, estou só listando aqui rapidinho a solução. Essa é a relação de dispersão do modelo XY. Você vê que está escrito em termos de um ΔG aqui, e esse ΔG é o G0 menos um termo ressonante, que também aparece aqui nas passagens acima, que é um múltiplo da frequência externa dividido por 4. E, então, essa é a relação de dispersão. A partir dela, você consegue construir as quasi-energias de Floquet. Tem essa expressão simples aqui. E, sabendo as quasi-energias, você constrói os modos de Floquet, que eu havia mencionado ali em cima. E eles tomam essa cara aqui. Você vê que tem uma rotação por σz, uma coisa dependente do tempo aqui no fator. E esses φ minúsculos aqui são os autoestados do modelo XY, né? São cossenos e senos do ângulo de Bogoliubov. Então, nota aqui, por exemplo, que tudo aqui é os modos de Floquet, né? Eles são periódicos no tempo com frequência ômega, como tem que ser, né? Como manda o teorema de Floquet. Então, o modelo está resolvido, e, em particular, ele herda propriedades críticas, né, do modelo XY. Então, o diagrama de fase desse modelo é um diagrama de fase de não equilíbrio, né? Todas as transições acontecem, lembra que eu estou assumindo a driving com frequência infinita, então tudo acontece aqui fora do equilíbrio, mas as transições são do tipo modelo XY, ou seja, você tem essas linhas verticais aqui no diagrama, que são quando esse ΔG aqui iguala a J, mais ou menos J, e nessas linhas verticais, então, você tem uma transição do tipo de uma fase paramagnética, que é essa roxa, para uma fase ferromagnética, que são as verdes aqui. E, então, essas são as linhas verticais. E você tem também as transições nas linhas horizontais aqui, que são basicamente os zeros da função de Bessel. Esses Z1, Z2, Z3, Z4 são os zeros da função de Bessel. Então, nessas linhas, você tem uma transição entre duas fases ferromagnéticas, uma transição anisotrópica, né? A verde escura aqui é uma ferromagnética com ordem ao longo do eixo Z, e o verde claro aqui também é ferromagnética, mas com ordem ao longo de Y. Então, você tem dois tipos de transições de fase, ambas fora do equilíbrio. Então, o sistema está resolvido, agora a gente pode voltar a discutir sobre complexidade. Então, a brincadeira que eu vou fazer aqui é aquilo que eu tinha mencionado antes, né? Vou definir um estado de referência, que é uma coisa simples aqui, um estado produto desse tipo aqui, que é basicamente um estado paramagnético com todos os spins ao longo da direção X. Então, esse vai ser a minha referência. E o meu estado-alvo que eu quero construir é a evolução temporal disso. Tá? É o estado instantâneo, né? Evoluindo esse cara aqui. Então, dito de outra forma, né, a unitária que você precisa preparar para construir esse CID-T, você pode escrever ela dessa forma aqui. Ela fatora em setores de momento fixo, e cada fatorzinho aqui é uma matriz 2x2 que tem essa cara, onde todas essas funções do tempo aqui, θ de t e beta de t, são conhecidas. Tá? A gente conhece a solução exata, eu só não estou escrevendo aqui, mas elas são funções conhecidas. Então tem os dois estados que eu quero mapear, e quais são as gates que eu preciso fazer isso, né, as operações básicas. Bom, porque por causa desse sistema ser um sistema de fermions livres, a gente sabe que tudo que você precisa para mapear esses dois são transformações de Bogoliubov, que são transformações de SU2, então as gates que você precisa para fazer isso são matrizes de Pauli, basicamente. E aí o seu circuito acaba sendo uma curva nessa subvariedade aqui ao invés de você ter, né, SU2 elevado a L, o que você tem é uma certa potência, L sobre 2, do grupo SU2, que são matrizes 2x2. Então, é uma coisa muito mais simples do que lidar com todo o espaço de Hilbert enorme. E, então, essa é a unitária que a gente precisa construir, e a coisa fica trivial se você escolhe o sistema de coordenadas correto nessa variedade aqui, SU2, né? Que são as coordenadas de Hopf. Elas têm essa cara aqui, então a gente propõe um circuito que também é fatorado, da mesma forma aqui, o de S, né? E onde cada fator eu escrevo em coordenadas de Hopf, com essa forma aqui. E aí, com essa escolha, então, aquele funcional que eu tinha definido lá no começo, né, que define o custo de um dado circuito, né, lembra aquela raiz quadrada da soma dos y ao quadrado? Toma essa forma específica aqui. Você vê que tem a cara da Lagrangiana de partículas, né? Você tem aqui um omega ponto ao quadrado, φ ponto ao quadrado e coisa desse tipo. Então, é coisa que a gente sabe, está cansado de resolver desde a graduação. E aí você precisa minimizar esse funcional de custo aqui.
E a solução é bastante simples, é uma reta, na verdade, uma coisa linear em S, que você fixa os coeficientes usando as condições de contorno, como eu tinha falado lá no começo, né? Em S igual a 0, você precisa que seja a identidade, e em S igual a 1, você precisa que seja essa U aqui em cima. E aí, no fim do dia, então, você encontra a complexidade. Ela toma essa cara aqui, tem uma contribuição, uma soma de contribuições, né? Cada uma vinda de um momento fixo. E cada contribuição tem essa cara de arco-seno aqui, módulo do arco-seno. O módulo vem da minha escolha de função custo, né? Que é aquele raiz de y quadrado. Mas o principal aqui é o arco-seno. Depende da relação de dispersão e do parâmetro anisotrópico, aqui gama. E aí uma coisa que você pode fazer é plotar isso em função do tempo, né? Entender como é essa evolução temporal, que é essa figura que eu estou mostrando aqui. Então, deixa eu explicar em detalhe. Lembra que a gente escolheu nosso estado de referência, né, que define o circuito, como sendo um estado paramagnético. Então, se eu escolho o meu hamiltoniano também na fase paramagnética, que é essa curva roxa, que é a primeira, de baixo para cima, então a minha evolução temporal, né, o meu driving nunca cruza o ponto crítico, e a minha complexidade evolui no tempo linearmente e depois equilibra para um valor aqui aproximadamente constante, em pequenas oscilações. O mesmo acontece com a curva preta, que é para um hamiltoniano exatamente no ponto crítico do sistema, tá? Então, um comportamento bastante parecido. Porém, para a curva verde, a coisa muda drasticamente. O que significa a curva verde? Né? É um hamiltoniano que está no outro lado da transição de fase, é um hamiltoniano ferromagnético. Então, eu peguei um estado que é inicialmente paramagnético e evoluí ele com um hamiltoniano ferromagnético. Então, eu cruzei o ponto crítico em determinados pontos e, como resultado disso, a complexidade também cresce linearmente no começo, mas ela nunca termaliza, ela oscila, ela tem oscilações aqui que prosseguem até t igual a infinito, né? A gente checou isso. Então, isso aqui sugere que a complexidade, de alguma forma, ela parece diagnosticar, né? Ela parece sentir esse ponto crítico, essa transição de fase que acontece aí entre paramagnetismo e ferromagnetismo. E também tem uma outra coisa interessante, que é o que está enfatizado no zoom aqui do plot, é que, apesar desse comportamento distinto para tempos longos, a tempos curtos, na verdade, todas as curvas coincidem. Todas elas crescem linearmente e com a mesma inclinação. Então, esse crescimento linear a tempos iniciais é universal com respeito a esse parâmetro G0 aqui. Então, você pode até calcular analiticamente esse crescimento linear e você vê que não tem G0 nenhum aqui dentro. E a coisa fica um pouco mais clara ainda se, ao invés de olhar para o C como função de tempo, você toma uma média temporal desse objeto. Você calcula esse C barra aqui, que é né, você integra C de T no tempo e divide pelo tempo total. E o que você obtém são esses plots aqui. Então, fazendo isso, você se livra do tempo, né, e estuda C barra como função dos parâmetros do Hamiltoniano, né, o G0 e o G1. Então, por exemplo, nesse primeiro plot aqui de cima, tem o C barra como função de G0, que é aquela transição do tipo Ising, de fase paramagnética para ferromagnética. E você vê que o C barra desenvolve um comportamento não analítico aqui nos dois pontos críticos, né, que são as linhas verticais aqui. Tem um bicozinho aqui, ou dito de outra forma, né, esse plot da direita, aqui eu estou plotando a derivada do C barra com relação a G0. E você vê que a derivada tem um pulo aqui, né, um salto exatamente nos pontos críticos. E da mesma forma para o outro ponto crítico, a transição anisotrópica, né, que é controlada por G1. Então, da mesma forma, você vê que nos pontos críticos aqui, nos zeros da função de Bessel, essa complexidade tem um bico aqui nesses pontos, e a derivada diverge da mesma forma. E esse comportamento, na verdade, pode ser explicado ou entendido, pelo menos qualitativamente, a gente faz isso no paper, do ponto de vista de um dos modos de Floquet, na verdade. O que acontece é que, para tempo indo para infinito, a dinâmica do estado acaba sendo dominada pela dinâmica do próprio modo de Floquet, de um dos modos de Floquet, o φ-. E aqui, como a gente está fazendo uma média de 0 até infinito, né, essa média acaba sendo dominada pela contribuição desse modo φ-, e a contribuição desse modo φ- tem esse comportamento singular, e isso se reflete aqui nesse comportamento do C barra. Então, esses são basicamente os resultados principais do nosso paper.
E agora eu queria falar rapidamente sobre o mesmo problema, exatamente, é tudo muito parecido, só que agora para uma dinâmica de quench. Isso foi estudado há um tempo atrás por um pessoal lá em Maryland, nesse paper aqui. Então, nesse paper eles estudaram um modelo de Kitaev em uma dimensão, né, que é um modelo que tem transição de fase topológica, descrito por essa hamiltoniana aqui. Eles fazem bastante coisa interessante nesse paper, mas eu vou me limitar a discutir só a questão dos quenches. Então, o que eles fazem é, né, um quench no potencial químico aqui desse hamiltoniano, que vai de mi inicial igual a zero para mi final. O que significa isso? Né? Um quench, você prepara um estado inicial, digamos, em t igual a zero, que é o autoestado desse hamiltoniano com mi igual a zero. Então, esse é o seu estado inicial, ele vai ser o meu estado de referência aqui na minha linguagem de complexidade. E uma vez preparado esse estado inicial, autoestado com mi igual a zero, você deixa ele evoluir no tempo, só que agora com outro mi, um mi-f. Tá? Então, é como se você desse uma pancada repentina no sistema, em t igual a zero, né? Você dá uma pancada que muda o potencial químico de zero para um valor não zero aqui, mi-f. Então, dito de outra forma, né, por analogia com o que eu falei logo atrás para o sistema de Floquet, o estado-alvo que a gente vai estudar aqui, querer construir com o nosso circuito, vai ser o estado pós-quench, né, o estado instantâneo aqui pós-quench, que toma essa cara específica aqui nesse problema específico. E aqui eu estou só mostrando o resultado deles, que são plots bem análogos aos que eu mostrei para o caso de Floquet, no slide anterior. Então, o primeiro aqui na esquerda é a evolução temporal da complexidade. Ela é calculada de maneira bem análoga ao que eu mostrei logo acima, para o meu caso, né, de Floquet. Então, duas coisas que eu preciso falar aqui. Nota, primeiro, que todas as curvas, elas equilibram. Você não tem aquelas oscilações persistentes que a gente via no sistema de Floquet. Então, essa é uma distinção importante entre quenches e dinâmica de Floquet. A complexidade sempre termaliza. E segundo, eu esqueci de mencionar aqui em cima que o ponto crítico desse modelo de Kitaev está em mi igual a 1. Então, eles fizeram várias curvas aqui com mi crescendo a partir de zero. Então, se você olha aqui de baixo para cima, né, para mi menor do que 1, são as 4 primeiras curvas, o valor estacionário da complexidade, para t igual a infinito, ele vai crescendo com mi, conforme mi vai crescendo, né? Só que a partir do momento que você cruzou o ponto crítico, que são as últimas 3 curvas aqui, 1.1, 1.4, 1.8, na verdade, todos convergem para o mesmo valor. Então, o valor estacionário acaba sendo o mesmo aqui para as 3 curvas. Então, esse é um comportamento aí distinto do sistema de Floquet. E aí, eles fazem uma análise parecida também com o que a gente fez do comportamento singular, né, não analítico. Só que no caso deles, como todas as curvas termalizam, eles não precisam fazer média temporal nenhuma, eles podem simplesmente olhar para a complexidade em t igual a infinito e plotar como função dos parâmetros, mi-f aqui no caso. E você vê que também aparecem não analiticidades nos 2 pontos críticos do modelo, né, mi igual a mais ou menos 1. Exatamente como acontece no sistema de Floquet. Então, esses são os resultados deles para quenches. E esse aqui é o meu último slide. Eu queria discutir uns resultados, um trabalho que está em andamento. Na verdade, são resultados preliminares, onde a gente está estudando transições de fase dinâmicas, propriamente ditas. Aquelas que eu havia mencionado antes, tanto para Floquet quanto para quenches, são transições de não equilíbrio, talvez seja o nome correto delas. Transições dinâmicas, que é o que aparecia no título do meu slide, elas têm, pelo menos na literatura, né, eles têm esse significado aqui que eu vou falar agora. São transições de fase que você vê também um comportamento não analítico de alguma grandeza, só que você vê esse comportamento não analítico na direção temporal, você vê num tempo crítico, ao invés de ver como função de um dos parâmetros do Hamiltoniano, tipo G igual a G crítico, aqui não, você vê na evolução temporal, no domínio do tempo aqui, num dado tempo crítico. Então, esse conceito foi introduzido pelo Marcus Ryle e colaboradores em 2013, e a maneira como eles definem e diagnosticam essas transições dinâmicas nesse trabalho original e em outros subsequentes é usando esse objeto aqui, essa amplitude de Loschmidt aqui, que é
basicamente uma superposição, né, entre o estado inicial, psi de zero, e o estado evoluído, psi de t. Você pode escrever nessa forma exponencial aqui. Então, a afirmação básica dessas transições dinâmicas é que esse Gzinho que aparece aqui no expoente, ele desenvolve não analiticidades desse tipo aqui. Ele desenvolve bicos, né, do tipo módulo de T menos T crítico. E o que a gente está fazendo nesse trabalho agora, que ainda está em andamento, é mostrar que esse tipo de transição, na verdade, pode também ser diagnosticada usando a complexidade, usando a evolução temporal da complexidade. Então, eu estou botando aqui um exemplo específico de um cliente no modelo de Ising, mas o fenômeno também ocorre para sistemas de Floquet, inclusive aquele que eu mencionei anteriormente, é um fenômeno bem geral. Mas eu vou falar aqui especificamente para o modelo de Ising, que é bastante simples, e eu vou fazer um quench, então, no modelo de Ising, no campo transverso, né, de G0 para G1, assim como no modelo de Kitaev, que eu discuti agora há pouco. A única coisa aqui é que é importante que esse quench cruze o ponto crítico. Se ele não cruzar, o fenômeno não existe, tá? As transições dinâmicas não existem. Então tá, vou fazer um quench que cruza o ponto crítico, repito aquela conta toda que eu mencionei há pouco, e a complexidade, então, toma essa cara, né, de sempre, contribuições de momentos fixos, e a contribuição de cada momento toma uma cara parecida com aquela que vocês já viram aqui, esse arco seno. E a observação aqui, crucial, é que esse seno de 2θ, que aparece aqui dentro, existe no limite termodinâmico, né, que é onde essas coisas ocorrem, esse seno de 2θ vai existir um momento K igual a K estrela, para o qual esse seno de 2θ é igual a 1. Tá? Esse K estrela para o qual esse seno é igual a 1 está escrito aqui embaixo, ele é determinado pelos parâmetros do quench. E o que acontece? Para esse modo específico, K estrela, onde esse K é igual a 1, a evolução temporal da complexidade toma essa forma aqui, arcosseno do seno de t, essencialmente. Tá? E essa função, arcosseno do seno de t, ela tem não analiticidades do tipo módulo de t menos tn, né? Porque você sai do domínio principal do arcosseno, né? De tempos em tempos, toda vez que o tempo é um múltiplo de π sobre 2 aqui, você sai do domínio principal do arcosseno, muda de branch, né? E com isso você tem um comportamento não analítico, né? Você muda de t para menos t. Arcosseno do seno de t pode ser tanto t quanto menos t. E você tem aqui um comportamento desse tipo, módulo de t menos tn, onde o tn é um múltiplo semi-inteiro de t estrela, que também está definido aqui em termos dos parâmetros. Então, isso está ilustrado nessa figura aqui na esquerda, a curva azul aqui, no caso, nessa figura. Você vê que existem tempos críticos aqui, né, verticais aqui, onde a curva azul tem um bico aqui, tem um kink. Enquanto que para qualquer outro momento, para a contribuição de qualquer outro momento, botei aqui o exemplo de 0,7 K estrela ou 1,3 K estrela, a coisa é perfeitamente analítica, né? A curva verde e laranja aqui não tem esses kinks em T estrela. Então, isso está dizendo que você pode também diagnosticar essas transições dinâmicas, usando complexidade. Então, a gente espera terminar isso logo, tem algumas coisas que a gente ainda está tentando entender, mas eu vou encerrar, então, por aqui o meu seminário. Acho que eu estourei um pouquinho o tempo, então eu vou só deixar esse slide de conclusões aqui na tela, que só reafirma coisas que eu já disse. E eu vou parar por aqui. Obrigado a vocês pela atenção. Obrigado, Jean. Então, a gente ultrapassou um pouco o tempo, por isso eu peço, por favor, fazer perguntas mais curtas, sem muita discussão. Então, há algumas perguntas agora? Eu posso talvez começar com perguntas, e a minha pergunta é sobre esse comportamento crítico, né? Que talvez eu possa dizer que a gente já sabe bastante sobre fenômenos críticos, né? E se, por exemplo, comportamento específico que você observe para complexidade pode ser comparado com comportamento de outras grandezas físicas, né, que a gente estuda no teoria de efeitos críticos. E, por exemplo, a gente pode calcular expoentes críticos ou alguma coisa, se essa análise foi feita, e se você pode comentar alguma coisa sobre isso. Então, a princípio, sim. Eu acho que
ninguém fez uma discussão muito profunda disso ainda não, mas pelo menos, por exemplo, nesse caso aqui, na maioria dos casos que a gente observa, o comportamento crítico é desse tipo aqui, né? Módulo de T menos módulo de T menos alguma coisa, ou módulo de G menos alguma coisa, que está te indicando que o expoente crítico é 1, no caso. Mas eu acho que deve dar para fazer alguma discussão um pouco mais profunda disso, uma análise um pouco mais geral. Seria bem interessante, na verdade. Eu não conheço nada ainda feito nessa linha, não, mas acho que é uma boa pergunta, na verdade. E você mencionou também que este é diferente do parâmetro de ordem, por exemplo, no sentido que também para transição de fase topológicas você também pode observar comportamento não analítico, não? Sim. O que observaram nesse paper aqui, por exemplo, essa transição aqui é topológica, no modelo de Kitaev, e você vê coisa do tipo. Tem uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, por favor. Uhum. Oi, Jean. Oi, Rodrigo. No exemplo do modelo de Ising, você consegue escrever a unitária como SO2, a EDA sobre 2, porque o modelo é equivalente a fermions livres, né? Exato. E nessa discussão de quentes e termalização, sempre tem essa discussão sobre a diferença entre integrável e não integrável. O pessoal fala sobre isso no contexto de complexidade também? Não que eu saiba, na verdade, não que eu saiba. Tudo que eu conheço, que está feito nisso, são coisas bem recentes e até agora só fizeram fermions livres, basicamente. Então, acho que não teve nem motivo para entrar nessa discussão ainda. Então, Mas eu não não dá nem para conheço. fazer uma afirmação do tipo, sistemas não integráveis são mais complexos ou menos complexos nesse sentido? Essa é uma afirmação que eu gostaria muito de saber fazer, na verdade, algo nessa linha. É acho que talvez a primeira questão que eu tenho em mente, que eu gostaria muito de fazer algum progresso nessa direção. Eu tenho uma esperança, ou sei lá, uma intuição de que sim, deveriam ser mais complexos, mas eu não sei mostrar. E talvez seja a minha questão número 1 para a sequência, assim, é de como generalizar essas coisas para sistemas interagentes, sistemas integráveis, tipo cadeia de XZ, por exemplo. Eu gostaria muito de fazer isso, mas no momento eu ainda não sei fazer. Certo, obrigado. Fábio, por favor. Obrigado, Dimitri. Jean, ótimo seminário, tá? Eu tenho duas perguntas curtas. Teve um momento que você fez a analogia do Hamiltoniano H de T com o modelo XY, anisotrópico, tá? Nessa Sim. parte você fez a aproximação para altas frequências. Eu entendi uma Isso. mímica com a anisotropia, tá certo? Essa mímica com a anisotropia acontece para baixas frequências também? Eu acredito que não. Acho que o Hamiltoniano efetivo você precisa dar uma olhada nos detalhes dessa conta que eu escondi aqui, mas é muito importante o limite de altas frequências para que o Hamiltoniano efetivo, descrevendo esse sistema aqui, vire o HXY aqui. Acho que qualquer coisa além desse limite vai ter correções, e as correções vão envolver, em particular, a dependência no tempo, e aí não vai ser mais modelo XY, e eu acho que vai ter interações que também vão além de simplesmente termo de anisotropia. Eu acho que vai ser coisa mais complicada. Mas, na verdade, a princípio dá para fazer. Esse modelo de sistema de 2 níveis com um driving externo aqui, ele é exatamente solúvel para qualquer omega. Tem uma referência lá no nosso artigo para a solução exata. Então, se você tiver interesse, eu recomendo dar uma olhada lá. O meu palpite é que você vai obter coisa bem mais complicada do que HXY, se você for além desse limite. Tá, fenomenologicamente, você sugeriria o quê? Com argumentos fenomenológicos. Tá, é o Dimitri, eu tô ligado no tempo, não vou avançar não, tá bom? Na verdade, uma pergunta também que eu quis fazer, qual é o experimento que vai detectar essa complexidade, né? Tá. Essa é uma pergunta que eu não sei como responder. Não sei se esse tipo de coisa é detectável. É um pouco formal, na verdade. É uma distância no espaço de Hilbert. Eu não sei muito bem. Eu não sei. Talvez seja possível, mas eu não faço a menor ideia
experimentalmente o que fazer com isso. Eu realmente não sei responder. Eu agradeço. Só mais uma última. Eu fiquei Antes de encerrar a discussão, eu peço a todo mundo que pode ligar as câmeras para nós registrarmos a participação nesse seminário. E, Fábio, você pode fazer a sua pergunta. Tá. Jean, eu fiquei curioso com o comportamento da complexidade quando você saiu do modelo de Kitaev para o caso Quenched. Você mostrou uma universalidade para tempos longos, tá? E ela comporta-se de maneira universal quando você passa do micrítico. Tá? Qual seria o termo da hamiltoniana responsável por esse comportamento? Essa é uma boa pergunta, na verdade. Essa pergunta eu acho que dá para responder. Eu não estou lembrando os detalhes agora, que esse é o paper, não é o meu paper, é o paper desse pessoal aqui. Mas eu acho... não, acho que eu não sei responder de imediato assim, não. Mas eu acho que a resposta está no paper. Eu não me lembro agora, não estou me lembrando dos detalhes de como é que eles explicam essa coincidência das curvas aqui. Tá. Mas só para eu raciocinar, eu teria que imaginar uma competição entre delta e J? Ou entre quem que eu deveria imaginar uma competição, se for possível, assim, uma competição energética para ter esse comportamento em contraste com o outro? Eu acho que entre Mi e delta, né? Entre Mi e delta, certo? Eu imagino que sim. Tá legal. Eu imagino que sim. Jean, você pode parar compartilhar, porque o Valdelino tem dificuldade de fazer as fotos. Só um segundo, peraí. Só mais um momento, enquanto eu agradeço a todos pela participação nesse seminário. O Valdelino vai nos informar quando ele terminar de fazer as fotos. Eu agradeço as respostas, Jean. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom trabalho, Jean. Qual foi a motivação original para escolher, por exemplo, esse sistema de Floquet? Então, primeiro, tem um slide que eu mostrei lá no começo que aquele pessoal argumenta que a evolução temporal da complexidade ela é interessante, ela captura coisas além do que a termodinâmica pode capturar, digamos assim. Então, a gente estava interessado em estudar evolução temporal da complexidade em sistemas, em situações fora do equilíbrio. E já tinham feito alguma coisa para Quench, a coisa era mais ou menos que entendida, então a gente quis fazer para Floquet, que é acho que o próximo passo, né, depois que se entende a coisa para Quench. E essa foi, eu acho que o caso mais simples que a gente encontrou para começar do começo mesmo, né, a atacar esses problemas de Floquet. A gente escolheu um sisteminha bem simples aí, que eu acho que a física fica bem clara nesse sistema em particular aí. Mas acho que foi basicamente isso. Ok. Muito obrigado. Então, a gente já conseguiu fazer as fotos. E até a próxima semana com mais seminários. Obrigado, gente.